como essa máquina deixa. Então, nós vamos, aqui onde vai me ajudar, nós vamos mostrar por quê. Né? Pode passar outra. Bom, dentro do nosso corpo, 70% é água. Se a gente fosse separar, né, do ombro para baixo seria água, que sobrou para cima que não é água. 70% do nosso corpo é formado por água. Né? Então, uma pessoa de 72 quilos, ela tem 54 litros de água no corpo. Uma pessoa de 100 quilos tem 70 litros de água dentro do corpo. É muita coisa, né? A gente pensa assim, é quase 3 tambores de 20 litros de água, né? É muita coisa, né? Então, olha só, no nosso cérebro 85% é água, pulmão 80%. Né? Por que na Covid aí você falava tanto da hidratação, né? Cuidado com a hidratação para a Covid, se der Covid não der mais forte. Porque estava bem hidratado não tem problema. Rim 80% é água, sangue 79%, coração 77%. Então assim, quantos nossos órgãos são feitos de água, né? E uma pessoa que tem esse peso, todo dia ela elimina 2.300 ml de água, quase 2,5 litros, porque a água entra e sai do nosso corpo. Né? Então a gente faz xixi, a gente sua, né? Então a água entra e sai do nosso corpo todo dia. Né? E aí a gente tem que repor essa água, e aí a gente não, para fazer a hidratação boa, não adianta nós tomar café, chá, suco, porque não é isso que vai dentro das nossas células. Né? Deus criou formado por água, então a gente tem que botar água de boa qualidade. Né? Então quando a gente perde 2% e não repõe, nós podemos ter aquele problema de esquecimento, a cabeça trabalha mais devagar, aquele dia que a gente não sabe onde deixou a chave do carro, onde deixei minha carteira. Né? Quem trabalha com muito número, muito pensamento, precisa de bastante água para funcionar bem. Né? Bom, então nós vamos mostrar algumas propriedades da água Kangen. Né? A gente vai fazer uma simulação, né, com uma outra coisa que é importante na nossa vida, é a questão dos alimentos. Né? Então a Simone já separou um pouquinho de tomate e um pouquinho de feijão. Né? Porque os nossos alimentos são muito contaminados. Então a gente lava na torneira, né, que é o que a dona de casa faz, e acha que está fazendo uma boa limpeza. Né? Vamos ver se é verdade. Né? Então a gente vai usar a água da torneira e a água 11,5. Olha só, essa água aqui, a máquina produz 7 tipos de água diferentes. Então a gente vai teclando aqui e vai escolhendo as águas diferentes. Essa aqui é uma água que a máquina produz. Tá? Água 11,5. Aí nós vamos colocar aqui, e aqui vamos colocar a água da torneira, água normal, né? E aí nós vamos deixar parado, ó, a torneira vai ficar desse lado aqui, e a lavada com a água da máquina fica do outro lado. Aí depois a gente vai ver o resultado. Tá? Bom, tem algumas propriedades da água que são importantes, né? E a gente nem imagina, porque isso não se ensina nas escolas, os médicos não falam isso, então a gente não tem como saber, né? O que a gente procura evitar, né, dona Irene? O que é uma preocupação na vida da gente? Envelhecer e doença, né? Então a gente se preocupa com isso aí. Todos nós vamos envelhecer, né? Mas se nós pudermos envelhecer mais saudável e com menos doença, é melhor, né? Muito melhor. Né? Então, a palavra envelhecer, a gente pode trocar por oxidar ou enferrujar. Então a gente passa os anos, nós vamos enferrujando, vamos nos oxidando. Né? Aí o joelho começa a doer a coluna, as juntas vão oxidando. Né? E esse é o processo normal da vida. Mas a gente pode atrasar isso, né? Ou acelerar. Depende do que nós escolhemos. Né?
Tem gente que chega com 60, 70 anos, já está, né, numa idade que parece maior. Tem gente que atinge 80, 90 anos, parece mais jovem. Tá? Então, hoje as pessoas falam muito assim, adianta ficar velho, mas estar numa cadeira de roda, não escutar, com dor, né? Aí a vida não tem graça, né? Então, é importante a gente ter a idade avançada e boa saúde, né? Bom, então, a gente tem uma medida, tem um aparelhinho aí que a Simone está mostrando, que a gente pode medir se os líquidos oxidam mais rápido o nosso corpo, nos envelhecem, ou nos deixam mais jovens, nos rejuvenescem. Não sei se vocês usam aqui, não. Hoje é muito comum as pessoas tomar suco detox, né? Pegar de manhã, bater no liquidificador, folha de couve, enfim, né? Mamão e outras coisas, né? Por que detox? Desintoxicar, rejuvenescer, tirar a oxidação. Redução, que compra na farmácia quando está gripado, redução. O que é redução? Redução de oxidação. Quer dizer, tirar a oxidação. A gripe é um processo de oxidação no nosso corpo. E aí a gente sente, sempre que nós ficamos oxidados, nós ficamos mais doentes. Tá? Então a gente pode medir, aqui nós vamos fazer com refrigerante, água saborizada, água mineral com gás, sem gás, água da torneira e a água da máquina, para saber qual deles está nos envelhecendo e qual deles está nos rejuvenescendo, né, que é o que nós queremos. Então eu vou medir quanto é positivo, né, quando dá positivo, milivolt, oxida, envelhece, estamos antecipando as doenças, né? E quando é negativo, é antioxidante, nos rejuvenesce, né? Então, vamos ver no refrigerante. A senhora consegue ver bem o número? 500 e pouco, né? 400 500, está aqui em cima, né? 501, né? Ele varia um pouco, 501, 496. Como não tem sinal na frente, é positivo. Tá? Positivo. Então, está aqui em cima, acima de 400. Tá? Até 200, o nosso corpo é inteligente, o nosso corpo consegue equilibrar, até 200. Deus fez o nosso corpo, né, inteligente, consegue equilibrar. Mas hoje a gente consome coisas que nos oxidam mais rápido. Vamos ver a água saborizada, né? A água saborizada deu um pouco menos, 470 mais ou menos, né? Não tem sinal na frente, é positivo. Está vendo, né? Não tem sinal. 472, tá? Vamos ver a água com gás, né? Não sei se essa água é da região ou não. Essa aqui deu um pouco menos, 419, tá? Ainda tudo é oxidante, né? 422, mas ainda é oxidante. Todos eles está dando acima de 400, tá? Vamos ver a água sem gás. Dá menos, né? 370 mais ou menos. 370 mais ou menos. Positivo ainda, oxidante, né? Vamos ver a água da torneira aqui de vocês. Isso aqui é água tratada, né? Que vem da. Olha só. Quanto deu, Mário? 590? 600? Deixa mais oxidante do refrigerante. Por quê? O que tem nela? Que tem bastante? Cloro. Mostra aqui. Cloro e flúor. Nunca vi uma tão oxidante. E eles têm que botar na água, porque senão a água pode ter bactérias. Mas isso infelizmente, é veneno para o nosso corpo. Né? Provavelmente. Então,
Então, agora vamos ver a água que nós tiramos da torneira, da máquina. Da torneira passa pela máquina. Olha só, dona Irene, tem um sinalzinho menos agora na frente aqui, né? Menos 738. Ai, que top! Negativo. Então, agora essa água ela está cheia de antioxidantes. Ela tem elétrons que anulam os radicais livres do nosso corpo. Ela desenferruja. Ó, é fácil da gente ver isso na prática, né? A Simone trouxe aqui, ó. Aqui ela tem dentro. Não sei se dá para ver aqui. Já deteriorou. Aqui tem um clips. Tinha. Ainda está aqui, né? Mas eu não sei se dá para ver. Um clips ali, ó. Faz 1 ano e 4 meses. Na água da torneira. Quanto tempo está aqui dentro? 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. Enferrujou, né? A água da torneira. Aí ela tem clips na água da torneira. Enferrujou. Oxidou. Aí aqui, ó, o clips. Aqui também tem um clips, ó. Na água cândida. Não enferrujou. E isso ali acontece dentro do nosso corpo, nós não enxergamos. Isso aqui. Essa oxidação, essa ferrugem, esse envelhecimento, a gente não enxerga dentro do nosso corpo. Verdade. Aí a gente tem que começar a tomar um monte de remédio, tomar não sei o quê, né? Porque o nosso corpo não consegue equilibrar. Né? Então, às vezes eu peço para a pessoa dizer quantos anos eu tenho. Né? Eu tenho 60 anos. Né? Hoje, dona Irene, eu me sinto muito melhor do que há 5 anos atrás, né? Quando eu comecei a tomar água creme. Eu estava cansado, mas assim, já bem, né? Trabalhei com máquina agrícola, 35 anos, né? Viajando e tudo, né? E a água pode falar, né? Hoje a disposição e a energia que eu tenho, né? Eu perdi 10 quilos, né? Desinflamei, porque essa água desinflama o corpo, né? Ajuda a queimar o excesso, né? E eu tenho uma energia hoje, eu viajo até Campo Grande, 1.600 km de carro, né? Tranquilo ainda, né? Não tomo mais nenhum remédio, a gente não promete essas E não me coisas. deixe dirigir. A gente não promete cura, né? Só que a água, essa dentro do nosso corpo, ela vai nos limpando e ela vai nos regenerando. Tá bom? Bom, vamos fazer a outra então agora. Uma outra coisa que a gente se preocupa muito na nossa vida é a questão da acidez. Né? É que nem a terra, né? Não sei se a senhora quem planta tem que fazer análise do solo. Né? Tem que fazer análise do solo. Se a terra está ácida, tem que botar calcário. Não adianta botar adubo, não adianta botar nada. A planta não. Se o nosso corpo está ácido, nós ficamos doentes. Né? Então, a acidez, ela pode ser medida pelo pH. O pH é uma medida, né? Quem faz análise de solo faz isso. Quando a gente está doente no hospital, eles fazem o pH do nosso sangue, gasometria venosa, né? Eles tiram o sangue normalmente aqui na mão para ver o pH. Porque quando nós estamos abaixo o normal é 7,35 a 7,45. Quando nós estamos aqui na faixa ácida, nós estamos doentes. O câncer sempre ocorre no ambiente ácido, né? Por isso que o pessoal que tem câncer não pode comer açúcar, não pode, né? Tem que cuidar com comida, porque é alimento, os ácidos são alimento para o câncer. E a pessoa com 6,8 ela não sobrevive mais. Então o nosso corpo ele precisa estar alcalino para nós ter saúde. Num corpo alcalino não tem doença. Toda doença está ligada com a acidez. E aí nós temos um reagente, né? Que a gente consegue, isso aqui a gente pinga aqui dentro, e aí a gente consegue ver quanto que cada líquido desse é ácido ou alcalino. Vou botar 3 gotinhas em cada um. E é pela cor, nós vamos conseguir enxergar aqui a diferença desses líquidos. Né?
pode ir. O refrigerante é o mais ácido de todos. Aqui praticamente os três deu igual, né? Refrigerante, a água saborizada e a água com gás, porque eles têm gás carbônico, né? Então eles estão sempre na faixa de 2,5, 3,5, né? Bem ácido. A água com gás, inclusive, é ácida, porque ela tem gás carbônico, né? O nosso pulmão joga para fora 24 horas, né? O oxigênio vai para o corpo, né? Para o sangue, e o gás carbônico vai, né, para fora, que é ácido. Se a gente toma isso aqui, a gente está ajudando o nosso corpo a acidificar, não ao contrário. A água sem gás aqui está dando quase neutra aqui, né? 7, um pouquinho assim, uns 7, 7,5. A água da torneira aqui está ácida, está dando 5 aqui, acho que mais ou menos, né? Em torno de 5. E a água, depois que passou pela máquina, aí foi para pH 9,5, mais ou menos 9,5, perto de 10. A máquina dá para escolher, né? Tem que pH 8,5, 9 ou 9,5. Né? Então, o nosso corpo trabalha 24 horas para nos deixar equilibrado. Né? Se nós consumirmos coisas ácidas, nós estamos prejudicando o nosso corpo. E se nós consumirmos coisas alcalinas, nós estamos ajudando o nosso corpo. Só que com alimentos é difícil a gente conseguir, né? Porque não tem a quantidade de antioxidante. Mas a água, que é 70% do nosso corpo, o efeito é muito mais rápido. Tanto que em 2, 3 semanas que nós estávamos tomando água câmbio, nós sentimos uma diferença. Né? Então, quando a gente pega, está todo dia tomando essa água, usando para fazer a comida e tudo, olha só o que acontece. Né? O nosso corpo melhora o pH mais rápido, né? Melhora mais rápido. Agora, esses líquidos que tem muito gás aqui, ó, a gente não vê diferença praticamente nenhuma, né? Porque é muito ácido. Então, diz o médico, né, alguns médicos, como Lair Ribeiro, precisa 32 copos de uma água dessa para equilibrar um copo de refrigerante dentro do nosso corpo. Né? Então, por isso que desde setembro de 2017, quando nós vimos essa demonstração, nós nunca mais tomamos um refrigerante. Depois, em 2018, o Mauro trouxe, em 2017, eles presentearam o pai e a mãe com uma máquina dessas, né? E aí surgiu em São Lourenço, então, na região sul, a água Canguinha. E aí eu comecei a levar para casa, para minha casa, e me senti bem melhor também nisso. Inclusive o Valmir comentou que eu não estava mais me queixando de dores nas pernas, que eu tinha já bastante, que eu tinha uns 45 anos, mais ou menos, né? E era uma preocupação assim, que a gente tinha, eu estava bastante preocupado com isso, né? E isso melhorou bastante. Aí o Valmir comentou, olha, não tem te queixado mais dessas dores. Eu disse, bom, então a gente vai ter que investir numa usina de saúde dessas, né, de água pra gente. E, nossa, os benefícios são incríveis, tem muito mais do que a gente consegue enxergar. Aí o efeito contrário, quando a gente coloca um líquido muito ácido dentro do corpo, aí o efeito é negativo, muito forte, ó. Olha só um pouquinho, ó, né? O efeito que dá de acidificar. Né? Claro que o nosso corpo é inteligente, o sangue não pode ficar ácido assim, senão nós morremos. Se o sangue chega aqui, nós morremos. Então o nosso corpo sempre compensa. Mas para compensar, quando nós nos alimentamos ou tomamos coisas ácidas, o corpo vai buscar os minerais bons dos ossos, o cálcio, aí vem a osteoporose, artrite, artrose, magnésio, e aí vem as dores, né? Eu tinha uma bursite, acho que eu tenho uns 15 anos, eu não podia dormir desse lado de noite, que acordava com dor, né? Aí o médico lá de Campo Grande, Mandetta, vocês até ouviram falar, né? Que era o ministro, depois foi ministro da saúde aí, queria operar, aí eu não quis operar, né? Porque a operação é muito agressiva, né? Aí quando eu comecei a tomar água cândida, às vezes eu tomava corticóide, injeção de corticóide para passar a dor, né? Eu lembro uma vez que me internou numa pronto-socorro lá, eu não conseguia levantar esse braço aqui, eu tive que dirigir com outro braço, né?
Aí quando eu comecei a tomar água Kangen, acho que uns 2, 3 meses depois, sumiu a bursite. E nunca mais voltou. Né? Hoje eu jogo tênis Tênis. lá com o meu filho, de vez em quando, dá para brincar até de jogar tênis. Assim, é qualidade de vida, né? Então, eu não tomei um medicamento. O que aconteceu, né? Essa água todo dia removeu as toxinas, né? os ácidos, e aí o corpo, naturalmente, o nosso corpo é preparado para se equilibrar. Se autorregula, né? O preço vem quando a gente não cuida, né? Não existe almoço de graça, como se diz, né? Então na vida também, né? O preço, quando a gente é jovem, o nosso corpo consegue mais rapidamente. Nós temos reservas de minerais e tudo, né? Mas quando a idade avança, aí a gente precisa estar equilibrado, né? Senão o corpo vai ter problemas. Então vamos ter a dor aqui, dor lá e tal. Então, isso aqui, os japoneses são muito inteligentes, né? Descobriram isso aqui no século, quase 60, 70 anos atrás. A idade já tem quase 50 anos. E lá é comum, todo mundo usa, né? A máquina hoje é vendida em mais de 120 países no mundo, né? Então, por quê? Porque ajuda as pessoas a se equilibrar, a viver melhor. Posso tirar? Tá. Vamos fazer agora uma outra demonstração. Deixa eu pôr esse copinho de lá, que eu vou fazer o chá aqui. Nós vamos mostrar uma outra coisa. Por que essa água, quando a gente toma ela, dentro do nosso corpo é diferente? Né? A gente tem vários espectadores aqui ao vivo. Isso aqui é chá de erva doce, né, com chamate. Eu vou botar um pouquinho de chá em cada copo. E aí eu vou colocar a água da torneira. A gente não passa chá com água fria, né? A gente esquenta a água para passar o chá. Eu vou tentar passar o chá com água fria. Então, passei a água da torneira, né? Evidentemente não passou. Agora coloca a água Kangen 9,5. Até vou colocar mais pertinho os dois aqui, né? Dá para notar a diferença aí no olho? Não. Dá para notar, né, dona Helena? Esse aqui nem mexer não vai acontecer nada, né? Por que essa água da torneira aqui não entrou no chá para tirar os ativos e por que a água, depois que passou pela máquina, ela entrou e já passou o chá, mesmo fria? Tá? Agora nós vamos entender por quê. A água, a gente não enxerga, né? Mas as moléculas da água elas vão se juntando, né? Em diversas moléculas, formando assim agrupamentos do tipo de bolas, ou cluster de 10, 13 ou mais moléculas. Então ela fica uma água pesada, aonde ela encosta ela não penetra, ela não hidrata. E quando ela passa pela máquina, pela eletrólise, ela desmancha esses agregados e ela fica fina, ela fica hexagonal, com 6 moléculas. Por isso que ela, aonde ela bate, ela entra, penetra, né? Então por isso que passou o chá, né? Tirou os ativos do chá. É pra lá, celular. A gente tá com várias pessoas ao vivo aqui na demonstração, Mauro. Que bom. Tem várias pessoas. Dá um alô aqui pro pessoal. Alô, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Isso aí. Então, quando a gente toma essa água Kangen aqui, dentro do nosso corpo, ela vai entrar nas nossas células, né? Ela vai hidratar todo o nosso corpo, porque a água, todo o nosso corpo vai água, né? Então ela vai hidratar e levar os minerais, os nutrientes, tudo que nós nos alimentamos vai chegar dentro dos nossos órgãos, das nossas células. E vai hidratar muito mais e a nossa saúde vai ser muito melhor. Tá? E a outra coisa que a água faz também, ela vai remover o lixo que nós vamos criando no corpo. Né? Porque na nossa urina sai ácido úrico, nas nossas fezes, nosso suor. Então o nosso corpo tem que eliminar a sujeira, né? Que vai gerando o lixo. Se não eliminamos, né? Nós temos doença. Que nem esses carros, né? Como
como é que o carro, o motor limpa o motor? É o óleo do cárter, né? Quando você vai trocar o óleo do cárter, ele está pretinho, ele vai limpando. O nosso corpo é igual. Então o lixo que vai gerando no nosso corpo, os nossos rins, nossos fígados, né, pulmão, vão filtrando. Só que tem que jogar para fora. E como é que o nosso corpo elimina isso? Fezes, urina, né, suor no ar. Então tudo que sai é para nos limpar. E essa água aqui vai remover, vai desintoxicar o nosso corpo. Por isso que ela emagrece também. Né? Eu perdi 10 quilos. Né? Por quê? Porque ela fez uma desinflamação. Ela tirou o excesso do lixo, das toxinas do corpo. E eu consigo manter o meu peso. Estou na exatamente. menopausa, é um momento difícil de manter o peso e é muito importante. Né? E é por isso que o nosso corpo é 70% de água. Na verdade, nós somos um produto quase perfeito, criado por Deus, né? E Ele fez tudo isso para nos manter. Né? Só que a natureza, tudo que aconteceu com a evolução mudou. Né? Então nós não temos uma água dessa qualidade mais disponível. Por isso que isso aqui na nossa cozinha ajuda a gente a voltar a ter uma água de qualidade. Você falou o significado da palavra Kangen? A palavra Kangen é de volta à origem. Então, eu falei no início. Ah, tá. Ok? O que mais nós temos na próxima lá? É a última, né? Bom, vamos ver agora o que aconteceu então com os nossos alimentos lavados com a água da torneira, né? Então aqui foi lavado com a água da torneira e esses dois aqui foi lavado com a água 11,5. Vamos ver o que aconteceu. Olha só. Olá. Vou tirar a água da torneira. Tudo bem? Olá. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Não tem problema, fica bem à vontade. Tudo bem? Boa noite, como vai, senhor? Bom dia. Seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Nossa, e aí? Como é que ele tá? Tranquilo? Certo? Pode ficar. Ok? Vamos em frente? Então, eu vou, né, como eu coloquei no início lá a água da torneira aqui, ó, né, Para lavar o tomatinho, né? eu vou tirar, olha só, praticamente saiu da mesma cor, né? Não mudou praticamente nada. Vamos ver o que aconteceu com a água 11,5. Olha só, né? Ficou completamente amarelo. Vamos ver o que aconteceu no feijão. Feijão lavado na água da torneira, praticamente nada, né? E o feijão lavado na água 11,5. Né? Nossa. Como você já pode estar pensando, né? O que é isso que sai aqui, que tem quase todos os nossos alimentos hoje? Agrotóxicos, né? Venenos que são produzidos, né? Não tem hoje como produzir essa quantidade de comida sem agrotóxico. Não estou falando que está errado fazer isso, né? Só que se a gente consome todo dia, isso é cancerígeno, causa uma série de problemas. Então, hoje não se sabe, o câncer já vai ser, em pouco tempo, a primeira causa de morte no Brasil. Por enquanto é coração a primeira causa, né? Mas o câncer já está chegando. É tanto câncer hoje, né? Inclusive pessoas cada vez mais jovens, né, que contraem câncer, né? E uma das grandes causas de causar câncer já se sabe que é agrotóxico, né? Lá tem lugar, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem processo que as pessoas ganham, né, das empresas, movem processos, né, e ganham. Então a gente consegue limpar os nossos alimentos, deixar eles muito mais saudáveis para o nosso corpo, que é uma coisa importante. Vamos fazer a degustação?
Vamos. Vamos fazer? Vamos. Não sei se vocês gostam de comer tomate. Eu vou pedir. Pega aqui para comer. Ah? Você vai comer esse? Eu vou comer um também. Alguém vai querer? Aliás, qual o outro primeiro? Peraí. Quer o outro primeiro? Primeiro outro. Ah, é, fica melhor o impacto. Lavado com água 11,5, Tá bom. só para sentir o sabor. Combinado. O senhor vai aceitar? Vamos aceitar. Pode pegar. Não, pega aqui para o isso, assim. Aí, esse. Quer também? Eu não gosto desse tomate. Aí. A senhora vai gostar. Esse você não vai gostar. Quer mais um tomatinho? Lavado com a mão bem? Fica um sabor agradável, né? Agora a Simone vai dar um lavado na água da torneira. Já tá. Para ver se. Pode ser. Para ver se vocês vão notar a diferença de sabor. Um pequenininho pra ti. Vai experimentar o teu, né? Não quer experimentar? Se não quiser, tudo bem. Morde um pedacinho e depois pode. Diferente, né? Completamente diferente. O outro é bem suave. Assim. E é Esse o aqui mesmo, ácido. e é o mesmo tomate. É o mesmo. Mesmo tomate. Saiu do mesmo pacote. Esse é Já não tem mais graça, né? Tu não provou. Ah, você quer um mesmo tomate. Desculpa. Eu provei outra vez, mas eu já sei que... Dá para notar a diferença, né? Ele retira a acidez. E aí, Mara, o que você achou? Bem ácido. Aí Azedo, né? Nem dá pra comer mais. Uhum. Na verdade, aqui, ó, esse tomate que a gente compra, ó, que a gente usou, aqui diz tomate doce, né? Mas ele só fica doce depois que a gente passa na 11,5. Antes disso, a gente não percebe que ele é tomate doce, né? E assim é com todas as frutas e... você tem copinha de vidro para fazer o Esse tomate. uso mesmo. Pra fazer o... Pra fazer o... Tem limão. Ah, tem esse aqui transparente aqui, ó. Só um pouquinho. Agora vocês vão entender por que a água pH 11,5 ela tem esse efeito, né, de desmanchar os agrotóxicos. A gente não quer usar muitas coisas. Ó, isso aqui é óleo de gergelim, tá? Usa na culinária, né? Culinária oriental. Esse aqui não é bem transparente, mas... A gente mostra pertinho. Aqui nós vamos mostrar por que acontece essa diferença, tá? Se eu coloco água da torneira, óleo e água não se misturam, né? Pode ver que tá separado, né? Aí quando eu coloco a água 11,5, que eu removi os agrotóxicos dos alimentos, olha o que acontece. Dá para ver a diferença, né? Emociona. Então essa água ela é lipossolúvel, né? Ela desmancha gorduras, oleosidade. E com isso ela consegue tirar a oleosidade que tem no tomate, na casca, né? Tudo que está ligado com oleosidade para fixar o agrotóxico, né? Por que o agrotóxico, a chuva bate e não tira, né? E o cheiro? Porque Tem que tem sentir o oleosidade. cheiro também. Quer sentir? Esse tu quase não cheira, né? Esse ali você não cheira, o outro desmanchou o óleo, né? Tem um cheirinho, não outro diferente. Bem mais forte, né? Porque ela desmanchou as moléculas de óleo, né? Aqui do lado. E com isso consegue tirar os agrotóxicos. Porque aqui, ó, o agrotóxico se gruda pelo óleo, né? Então a chuva bate e não tira, né? Então a gente acha que está lavando a água na torneira, mas não está tirando aqui. E aí deixa de molho 5, 10 minutos na água 11,5. Arroz, a gente pode fazer com arroz. O arroz tem muito arsênico, né? O arsênico é um problema hoje muito forte, né? No nosso corpo. Fica muito gostoso. A diferença assim, do gosto da alimentação fica muito melhor. Quando a gente começa a usar realmente as águas
na cozinha, né? Na culinária, é outra vida. E essa água assim e essa água de aljibe, que não é dessas águas que é suja. De poço, né? Tu quer dizer? De poço, sim, como eu estou dizendo. E essa água sem selo, só debaixo de uma pedra, ela tem diferença, né? Depende, Ela não tem vem de poço. lavoura, não vem de sangue. A água de aljibe normalmente ela é de chuva, né? Não é uma água muito boa de minerais. Mas ele está falando da água de vertente. Tem vertente boa e tem vertente que não é muito boa. Por exemplo, lá na casa que mora a mãe dela, pega uma água bem lá no fundo, lá embaixo, tem uma água com minerais bons. Já o primo dela que mora na casa do lado, pega num poço mais alto, no meio da coxilha. A água dele é bem pobre. Bem ácida. Bem ácida. Então depende, porque a água ela enriquece quando ela passa por bastante rocha, né? Aí ela vai pegando minerais. A água sem minerais ela não tem valor para o nosso corpo. Sim. Ela nos deixa, né, sem energia. Eu morei lá fora, em 66 eu fiz uma cassinha, senti uma mancha de grama molhada lá cima no seu de pedra e para cima mais pedra. Aí eu estava fazendo na minha casa e disse para o meu sogro, lá deve ter água e vem encanada aqui na altura da casa. E ele riu de mim. Você não tem que vai ter água lá naquele circo lá de baixo e lá de cima. E aí de tarde dizendo, foi embora e eu peguei o picão, minha pai e me mordei. Assim, sempre uma grama diferente, assim, é gordo, né? E ela está até hoje 1,80 m. Eu cavei uma fundura assim e deu numa pedregulho, tipo uma pedra, cada vez mais dura, foi já cão e eu parei e saí os dois lados daquela pedra. Caramba. E até hoje é uma água assim para tomar uma caneca, um litro. Existe veias de água muito boa e outras. Dentro da pedra. Na mesma região, às vezes, pega veias diferentes. Então tem diferença grande. Eu trabalhei na prefeitura e aí as usinas colejou, examinaram Já. a água e eu fui com. Já peguei lugar Eu que trabalhava nisso lá perto do Vale dos Pretos. Estava fazendo mapa, experiência. O alumínio ela comia assim pela água, parecia um só. Nossa, então ela é muito alcalina. Pois é, aí ele trouxe a amostra, nós fomos lá examinar. a água. Assim eu ficava assim, uns 40 metros com um arrozinho. E aí o São Paulo a água, olha, escura assim. Gastava um colejão assim. A água anda muito longe, né? Às vezes tem uma veia aqui embaixo, só que a origem dela é centenas de quilômetros, né? Ela por dentro do chão. Então a água é um grande mistério da vida, né? Na verdade, né? Por isso que o nosso corpo é 70% de água, eu expliquei no início ali, né? Essa que eu uso lá agora saí de um cerco, e até eu trago para nós tomar aqui. Ela bota assim, não tem diferença do vidro. Eu acho que aquela que tu traz lá ainda é muito melhor do que essa que vem da torneira. Pelo que ele mediu ali. Deve ser melhor que a água do que custa. Eles têm que fazer tratamento, né? Ficar sem muita coisa, né? Não tem como sem tratamento. E a lá que tu traz é melhor do que essa da torneira. Pelo que a gente vê. Eu até tenho aí, se eu quer ver, eu vou ali e trago, se eu ver. Aqui, ó, doutor Irano. Se eu quer ver a água, eu trago, eu tenho. Na página vamos ver. Quer ver a água? Aqui. Se eu quer ver a água que eu trago lá dessa pedra, Sim, eu sim. tenho aí. Pode buscar. Você quer ver ela? Sim, dá para ver o pH da água, dá para ver. Sobre o. Tem no Não tem meio. nada na geladeira, não. Só para contar para vocês que tem vários médicos assim que Se não tem mais, está na geladeira ali. na comunidade da medicina, né, médica, eles indicam bastante água Kangen nos tratamentos, né? Esse doutor Hiromi Shinya,
Ele é endoscopista, né, Mauro? É o criador da colonoscopia. Colonoscopista. O inventor da colonoscopia, né? Para tirar pólipo do intestino sem bisturi, né? Só pelo colonoscópio. E ele já tem quase 90 anos agora. E ele fala dentro do livro da água Kangen, né? Ele indica para as pessoas como a melhor água para equilibrar o corpo. Então, por exemplo, a parte digestiva, ele é especialista em gastro, né? A parte digestiva, para quem toma essa água, funciona muito melhor, não dá nem para comparar. E do nosso intestino vem a nossa saúde ou a nossa doença, né? Aqui tem, deixa eu só mostrar. Tem umas fotos aqui. Um livreto, né, onde outros médicos também indicam. E aí aqui tem uma parte, uma pessoa que faz o tratamento, ó, depois toma água Kangen e depois como ficou, ó. O intestino por dentro, como é que fica? Né? Foto de colonoscópio. Por exemplo, pessoas que são muito constipadas, né? Que têm dificuldade de... Né? Problema digestivo é muito comum hoje em dia. Né? Cheio de problemas, falam também. E é o maior causador de doenças também, né, Mauro? Causa doença. Tem que funcionar, né? Exatamente. Nosso intestino funciona mal, mas é doença. Né? É muito comum. Se funciona bem... Né? Hoje eu vi uma notícia, no Brasil morrem 2 milhões de pessoas por ano de câncer. Olha aí, que dado Mauro acabou importante. de mostrar isso ali. Vai ser a maior causa de morte em seguida. Hoje ainda é coração, mas já vai ser câncer. Pois é. Em pouco tempo vai ser câncer. Porque cada E a, vez vamos apurar que ela tem horário, né? Tá. A máquina Kangen também produz água da beleza, né? Tem duas águas que ela produz, né? Que a gente não falou, que por exemplo, nessa usina aqui, ela é acionada nesses botões aqui de seleção, né? Se ela tivesse na tomada, ela tem uma vozinha também que fala pra gente o que a gente está selecionando. Então aqui tem os 3 tipos de pH, aqui é a água neutra e a água da beleza. Essa que o Mauro vai explicar. A gente põe no vidrinho, né? Essa água tem o pH 6, é o pH da nossa pele, porque a nossa pele ela é mais ácida que o nosso corpo, para impedir a entrada de bactérias, né? A nossa pele nos protege de contaminação, o ar está cheio de contaminantes, né? Então a nossa pele protege. E essa água aqui, a gente chama de água termal, que se compra, né, em farmácia. Então a gente aplica na pele e ela faz a hidratação profunda na pele. Faz o efeito astringente, né? Eu, por exemplo, só faço a barba com essa máquina, com essa água, não uso creme, né? Eu nem gosto de fazer esse teste. Um bracinho. E aí passa a mão assim, ó, ela penetra na pele. Tratamento de pele. Para quem vai bastante no sol, você passa essa água e aí o sol absorve muito mais rápido. E pele é outra coisa que o senhor falou no câncer, né? Hoje está dando muito câncer de pele. E a máquina produz litros e litros, né? Esses vidrinhos, se vai comprar em farmácia, não sei quanto é que paga, né? Não é? Água micelar, né? Bastante. Não é muito barato, água micelar, água termal. Então, a gente usa, nós usamos muito no carro, né? Porque o carro, ar-condicionado, resseca, né? Vai ressecando a pele. Então, de vez em quando eu borrifo isso aqui, é uma maravilha, né? Vocês vão levar um vidrinho junto aí de presente aí, né, Simone? Vamos levar. Mas a máquina produz litros e litros disso aí. E aí tem uma outra água que é super ácida, quando faz 11,5, a máquina faz água 2,5. Essa água 2,5 mata bactérias e vírus em 30 segundos. Tá? É uma água para fazer a desinfecção, asepsia, feridas. A afta. Passa na garganta. Depois você... Ai, amor, tem que dar para ela. Sente o cheiro, sente o cheiro mais forte. Parece água oxigenada, né? Cloro, né? Sente o cheiro. Dá para notar, né? Cheiro de cloro, que boa, né? Parecia assim, lembra? Né? Mas ela é concentrada em cloro, só que... Na verdade, ácido hipocloroso, amor. É ácido hipocloroso.
Só que isso aí o nosso corpo produz internamente para nos defender. Então eu posso aplicar, eu posso fazer gargarejo, se eu tenho afta, eu tenho feridas na boca. Dá para ela um pouquinho aplicar. Bota pra Cris que eu tiver. Deixa ela colocar, amor. Ela tem um dentinho especial aqui. Nossa, mas é tranquilo, pode passar por Pode? Não. Esse Pode passar tem por gosto forte. Eu passo na garganta, Bota em eu cima, faço deixa em toda cima. noite. Pode? Aqui tem uma tabela do vírus. Isso aqui, ó, aqui tem uma relação, né, que a Simone está mostrando. Nós temos fotografias de muitas curas, por exemplo, micose, né, que dá nas unhas. Né? Isso aqui é difícil de tratar, então bota o pé de molho 20 minutos, até para chulé, mata tudo, né? Fazer escalda-pé com essa água. Né? Aí aqui tem diversos tipos de... São resultados, né? Isso aqui é infecções, né? Espinhas, acnes, né? Antes e depois. Estão vendo água na beleza agora. O que sentiram, né? Tipo de espinhas, né? Aí tem... Psoríase, né? Vamos ver se tem uma de psoríase aqui. Tem várias. Ó, essa aqui são aquelas feridas, úlcera varicosa, né? O pai dela sofreu anos e anos com isso aqui. E aí com a água, nós conseguimos, com a água 2,5, ó, consegue sarar. Porque isso aqui nas pessoas de idade dá bastante, né? Aquelas feridas que não saram nunca, né? Fica aberto e vai, né? Como se a pessoa tivesse uma diabetes, né? Exato. Aí tem uma série de aplicações, né? Psoríase, né? Hoje tem muito problema de pele, né? Então, isso aí, a gente usa muito isso aí. Usa, né? Para tudo que é tipo de ter uma infecção em algum lugar, a gente usa. Né? E eu uso nas mãos, por exemplo, nós não usamos álcool gel na pandemia, nós usamos água 2,5. Questão de corte, né? Mônica, deixa ela sonar tudo. Usa 2,5, bota em cima. Praticamente piscando, saindo assim, ela. Antihemorrágica, é. Por isso que essa máquina ela é diferente do que um filtro comum, né? Não é só um filtro, né? Não é um filtro. Contém um filtro. Ela contém filtro dentro, né? Mas assim, é uma máquina que nos ajuda com tudo isso, todas essas águas. Isso aí, eu quando era novo. Vamos experimentar um pouco de água grande, então? Tinha uma coisa da feiticeira, que as pessoas pensavam que virava ferida, doença chamada Dermatite, eu acho, né? É tipo dermatite, né? que mais coçava assim, A pele da ferida. Ah, é. Fibrite. Quando tem infecção, a irritação, a gente passa 2,5, ou no normal passa a da beleza, a água fez, a água termal, porque aí hidrata a pele fica saudável. Então, a máquina tem os botões ali que a gente ligou para cuidar. Ela faz 7 águas diferentes. E ela elimina a água que não presta, tudo que não presta ela joga fora. Então entra sai duas águas, né? Sai uma aqui e outra aqui. Essa é a boa e essa aqui é o que não presta que tem lá. Então ela separa. A água que era 9,5. Que era 9,5, aquela a gente deu. Essa é a saborizada? Não. Ah, não, é 9,5. Ah, a gente botou aqui uma máquina, tá funcionando, você tinha que ver. Não botou magnésio não, né? Por que Chama eles pra lá. Mas ela vai fazer um freio. Vamos ficar dividindo? Você- Eu vou pegar uma pra ti. Peraí que eu vou pegar uma. Por que ela fica branca? Ela fica esbranquiçada assim porque ela tem antioxidantes, né? Então, Esse antioxidante É, é eu o vou fazer lá. que faz desenferrujar. que E fica até, enferrujado. até menos. Aqui. Isso vai desmanchando, isso aí é hidrogênio molecular. Isso é bom pra pele. Sim, isso que rejuvenesce. Maravilhoso. Esse é o antioxidante. É o que nos rejuvenesce. Então, Mesmo depois que tenha ficado branco, segue fazendo Deus, você tem. Faz. Sim. Sai uma coisa ele fica dentro da água. Você nota que ela é mais macia?
uma A coisa água. no dedo aqui faz 2 meses, ó. Olha aí, já. Agora ele começou Não a é sair. aqui? Incha. Isso aí, ó, bota dentro da 2,5. Lá. Isso aí, o senhor com a 2,5. Fica novo. Melhor. Tem uma pessoa que comprou porque ia pescar, né? Ah, sim. Se machucava muito com o negócio de pescaria, né? E aí, com a 2,5. Ele borrifava na mão e em seguida cicatrizava. Aí ele adorou, porque não ficava uma semana machucado, né? Ele comprou a máquina por causa disso. Foi muito interessante. Quer ver como é que funciona a máquina ali? Tem uma instalada aqui. Tem uma instalada. Instala na. Essa aqui dá pra botar na torneira e dá pra uma tomada. Nós ligamos aqui, ó. Nós só tiramos essa pontinha aqui. Né? Isso aqui vem junto com a máquina. Ó. Aí, aqui, ó, é um cano que vai fazer água entrar na máquina. Então eu posso usar a água aqui para lavar a louça normal. Né? Aí eu tenho chuveirinho, né? E quando eu tenho a outra regulagem, aí ela vai passar pela máquina agora. Então, ó, aí na máquina ela tem as placas aqui dentro, né? Que vai fazer a separação. Então tudo que é bom na água, os minerais alcalinos, os antioxidantes, vai sair aqui. Essa é a água que vocês estão tomando, né? E aquela ali vai fora? E aquela lá embaixo, ó, quer ver uma coisa? Deixa eu mostrar para vocês. Dá um reagente pH. Reagente pH. Essa aqui, ó, é a água alcalina, né? Então, ó, ela fica roxinha, os minerais alcalinos. E aqui sai o que não presta na água, ó. Então, tudo que não presta que tem na água, ela joga fora. Isso não é bom para o nosso corpo. Aqui está o que nos dá problema, dá doença. E aqui saiu o que é bom para o nosso corpo. Um filtro. Porque aqui ela tem cálcio, magnésio, potássio, os minerais bons. E os minerais ácidos, o que nos acidifica, porque a água tem tudo. Tem um amigo meu que diz assim, a água é uma sopa de minerais. Né? Porque ela vai passando pelas pedras, né, pelas rochas, e ela vai pegando. Só que ela tem o que é bom e o que não é bom. E aqui a máquina classifica, né? Então aqui ela tem as placas aqui dentro, elétricas, né? Por isso que ela é ligada na energia, e aí ela separa. Né? Ela tem aqui um filtro que faz a purificação da água, né? Aqui tira o cloro, o flúor. Né? Essa é a única coisa que troca na máquina a cada 6 mil litros. A moça aqui que fazia um tratamento nela para. E aí aqui, ó, aqui tem as placas, né, de titânio com platina, e a água passa no meio e separa. Né? O que é bom vem para cá e o que não presta vai para lá. Então ela faz essa separação. E essa máquina é feita produto japonês, né? Para durar 20, 30 anos. Essa máquina já tem 5 anos. Ela está fazendo a mesma coisa que fazia quando eu comprei, que é diferente, conceito de produto japonês. De qualidade. Japonesa é em primeiro lugar. Funciona cada botão ali. Oi? Os botões aí. Aqui, ó, eu estou fazendo a água pH 9,5, aqui pH 9, né? Que eu quero um pouquinho menos Para cozinhar. para cozinhar. pH 8,5, essas três são as águas boas para tomar, cozinhar, fazer chá, fazer café. Aqui faz uma água neutra, não é nem ácida nem alcalina. A gente praticamente não usa, é só para beber pequeno, tomar uma madeira, né? Quando alguém está com problema assim, daí. Aqui, ó, água de beleza. Essa é aquela água para pele. Então vai sair aqui. E aqui, ó, água ácida forte. Aí vai sair a 2,5, aquela para bactéria, para fungos, né? Sai aqui, e aqui em cima sai a 11,5, que é para tirar os agrotóxicos dali mesmo. É o único que sai água em cima e embaixo que a gente usa, né? Então nesse momento eu recolho as duas águas. A máquina não tem o que fazer na máquina, ela já vem tudo pronto, preparada. A gente só liga na torneira e abre a torneira e escolhe a água. Então é um produto realmente. Ele é muita tecnologia, mas muito simples de usar. Muito simples de usar. E a água de descarte, tu pode reaproveitar, né? Essa água aqui, viu, dona Helene? Nós recolhemos
para lavar roupa, lavar o chão, assim, para não jogar fora, né? Então a gente lá em casa bota uma vasilha, né, e vai recolhendo. E os panos de prato ficam bem mais brancos. Para fazer a limpeza, né? Porque ela é ácida, né? Ela até é melhor para limpeza do que uma água normal. Né? Ela ajuda. Tecnologia é tudo, poxa. Verdade. Sim, quem estuda aprende muito, né? Eu vou encerrar o vídeo aqui. Quem quiser uma demonstração individual é só chamar no direct. Região Sul, eu. Na região sul é Simone, pessoal de Canguçu. Eu cheguei em casa e digo, dona Irene já foi para a festa. Tem festa hoje ainda, né? Mas aqui também tem. Aniversário do meu